está começando o programa Justiça e Trabalho. Aqui você confere as principais ações, decisões e projetos do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Eu sou Heloísa Guimarães, sou branca, tenho os cabelos loiros, compridos, olhos castanhos e estou vestindo uma camisa social amarela. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Hoje você vai ver uma decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego de uma jovem que morava na casa dos empregadores. Assédio eleitoral será tema de audiência pública no TRE do Rio Grande do Norte. TRT-RN atinge meta de documentação de processos organizacionais. E ainda, a biblioteca do TRT-RN recebe a escritora potiguar Maria Elza Cirne em mais uma edição do Clube de Leitura Momento 2030. Então fique aí que o programa Justiça e Trabalho está só começando. Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte reconheceu o vínculo de emprego entre uma jovem e a família com quem ela morava e para quem ela cuidava de uma criança. A empregadora alegava que tinha acolhido a jovem por solidariedade. Mas a Justiça entendeu que ficaram comprovados os requisitos da relação de emprego. Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte reconheceu que uma jovem de 18 anos que morava na casa da empregadora tinha sim um vínculo de trabalho como empregada doméstica e babá. A patroa alegava que apenas havia acolhido a jovem por solidariedade, já que ela estava em situação de vulnerabilidade sem ter onde morar. Segundo a defesa, o dinheiro pago todos os meses era apenas uma ajuda de custo, mas para o TRT, o fato de existir um acolhimento não impede o reconhecimento da relação de emprego quando ficam comprovados alguns requisitos, como a prestação contínua dos serviços, o pagamento pelos trabalhos realizados e a subordinação à empregadora. Ao mesmo tempo, os desembargadores entenderam que houve motivo para a demissão por justa causa. Isso porque a trabalhadora saiu da residência e passou toda a noite fora sem informar onde estava, mesmo sendo responsável pelos cuidados de crianças pequenas. Na avaliação do tribunal, essa atitude quebrou a relação de confiança entre as partes. Com a decisão, a empregadora foi condenada a reconhecer o vínculo na carteira de trabalho, pagar a diferença salarial, já que a trabalhadora recebia apenas R$600 por mês, além de horas extras e do FGTS. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte já alcançou a meta anual de documentação de processos organizacionais. Esse resultado fortalece a gestão interna da instituição e contribui para mais padronização, eficiência e preservação do conhecimento organizacional. De acordo com o relatório de evolução da gestão por processos organizacionais, o TRT-RN já documentou 58% dos processos de trabalho, alcançando a meta prevista para este ano. O levantamento também aponta avanços nas áreas de tecnologia e segurança da informação, proteção de dados, orçamento e finanças. Nós, lá da SPPO, que é a Seção de Processos e Projetos Institucionais, fizemos uma força-tarefa nos meses de maio e junho, utilizando também a inteligência artificial para nos ajudar a escalar toda essa força de trabalho, e nos reunimos junto com as unidades para fecharmos os documentos de caracterização dos processos, que é a entrada inicial ali para documentar os processos organizacionais, e satisfatoriamente a gente conseguiu atingir essa meta para 2026, fazendo essa força-tarefa, digamos assim, e foi bem proveitosa essa relação com as unidades também que participaram do projeto Reter Conhecimento. Para o segundo semestre, o tribunal vai intensificar o trabalho de mapeamento dos fluxos, padronização de documentos e elaboração de manuais de procedimentos. A prioridade serão as áreas onde há maior risco de perda de conhecimento em razão de aposentadorias. Documentar os processos é importantíssimo para que a gente possa estabelecer como é que o tribunal processa as suas atividades, as suas tarefas, quem são os responsáveis por essa dinâmica processual ao longo das atividades que são realizadas, né? Isso ajuda também a reter o conhecimento na instituição diante de eventuais aposentadorias ou trocas de equipes. E também isso facilita também a dar mais transparência como os processos que o tribunal executa
para a sociedade e para também os órgãos de controle. A gestão por processos consiste em organizar e documentar como cada atividade é realizada dentro do tribunal. Isso define responsabilidades, padroniza procedimentos e preserva o conhecimento institucional. Entre os benefícios estão a redução do retrabalho, mais transparência e maior continuidade dos serviços prestados à sociedade, mesmo quando há mudanças nas equipes. Bem, agora nós vamos mudar um pouco o foco das nossas atividades para o segundo semestre. Agora nós vamos tentar evoluir a maturidade desse processo que já estão minimamente documentados, fazendo fluxos de trabalho e também procedimentos operacionais padrão e guias para ajudar ali a reter o conhecimento e padronizar as atividades das unidades aqui do tribunal. A Biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho realizou mais uma edição do Clube de Leitura. O encontro reuniu servidores e participantes da comunidade para um debate sobre literatura, cultura e protagonismo feminino a partir da obra da escritora potiguar Maria Elza Bezerra Cirne. A 22ª edição do Clube de Leitura teve como convidada a escritora e advogada Maria Elza Bezerra Cirne, membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Ela compartilhou reflexões sobre o papel das mulheres na história e na importância da valorização da cultura potiguar. Eu sempre fui uma leitora voraz, né? E eu digo para você escrever, você tem que ler muito. Eu digo, chegou uma hora que as palavras começam a transbordar. Eu comecei a escrever em 1997 com uma biografia do meu avô paterno e que retrata os costumes do sertão e a vivência do sertanejo do início do século vindo para a cidade, e também tem essa pegada da reconstrução histórica dos acontecimentos econômicos, sociais e políticos do estado do Rio Grande do Norte. Sou do Instituto Histórico e veio uma comissão lá no Instituto que estudou as mulheres pioneiras do Rio Grande do Norte. E cada um tinha que escolher uma personalidade feminina. Eu digo, eu vou estudar a vida de Dona Amélia. Só que a vida de Dona Amélia é uma vida fascinante. Você descobrir essa mulher verdadeira, não a lenda que foi perversamente construída para apagar a memória dela. E à medida que eu fui me aprofundando e conhecendo mais a vida dela, eu digo, não, a gente tem que valorizar essa mulher, porque ela é inspiradora para todas nós. Então, assim, ela foi uma protagonista em 1934, quando as mulheres não tinham acabado de adquirir o direito ao voto, a ter voz. Para comerciar, você precisava ter autorização do marido, e ela não ficou viúva e resolveu assumir os negócios com todas as... ela tinha tentado ser mãe a vida toda e nunca conseguiu. E a vida dela só no livro para se descobrir a importância dessa mulher e para desmistificar e revelar uma inspiradora. Durante o encontro, leitores participaram de um debate sobre questões sociais e filosóficas presentes nas obras da autora. Entre elas, A Viúva Machado, livro publicado em junho de 2025. A proposta do Clube de Leitura é estimular o compartilhamento de conhecimento e incentivar o hábito da leitura entre servidores e a comunidade. Eu acho extremamente importante esse contato do leitor com o escritor, ou a escritora ou o autor. O livro é feito de uma maneira muito solitária, porque a gente escreve sozinho e faz... Mas na hora que o livro chega ao leitor, ele se transforma, ele se multiplica, né? A iniciativa é aberta ao público e faz parte das ações desenvolvidas pelo TRTRN para promover educação, cultura e reflexões sobre temas relevantes para a sociedade. Nesta edição, o debate também destacou a redução das desigualdades, assuntos alinhados à Agenda 2030 da ONU. O compromisso mundial, institucional, de desenvolver serviços, projetos de desenvolvimento social, ele é mundial, mas isso também passou a ser institucionalizado pelo Ministério Público e pela Justiça brasileira. Então, a proposta do Momento 2030 é de justamente se alinhando a essa perspectiva estratégica, desenvolver um projeto, né, além do Momento 2030, tem o ACE 2030, para cooperar
com o tribunal no alcance desses objetivos institucionalizados da Agenda 2030. Além de incentivar a leitura, o clube também busca aproximar o tribunal da sociedade por meio da cultura. A participação no encontro ainda contou com uma atividade de qualificação para servidores e garantiu a certificação a estagiários e ao público externo. Mas, mais do que isso, o Momento 2030 contribui para inspirar mudanças e comportamentos sociais. Primeiro, por ser uma autora, né, uma escritora, isso já traz um viés diferente para o olhar do personagem feminino e trazer o resgate de um personagem histórico da nossa cidade dentro do ambiente da cidade, contextualizando com a época e fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje em dia. Então isso é muito enriquecedor. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem mais Justiça e Trabalho. O assédio eleitoral nas relações de trabalho será tema de uma audiência pública promovida pela Rede Potiguar de Cooperação e Inteligência Judiciária. O encontro vai reunir instituições e a sociedade para debater como prevenir essa prática e fortalecer os canais de denúncia. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho e agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante neste ano de 2026, que é o ano eleitoral, de eleições gerais. E o TRT, claro, acompanha todas essas discussões. Eu estou hoje aqui com a doutora Simone Jalil. Doutora Simone, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. E o nosso tema de hoje é assédio eleitoral. O TRT já está discutindo esse assunto com outras instituições, mas antes da gente falar sobre esses eventos que devem acontecer a partir de agora, é importante, doutora Simone, contextualizar o que é o assédio eleitoral. Bom, o assédio eleitoral, muitas pessoas pensam que é só quando há ameaça de demissão. Mas, na realidade, o assédio eleitoral, ele pode ser qualquer ato que possa manipular seu voto, que possa constranger, que possa humilhar, né? E esse assédio eleitoral, ele pode acontecer até antes de você trabalhar numa empresa. Por exemplo, você vai se candidatar ao emprego e a pessoa pergunta para você em quem você vota, qual é o partido que você torce, você atua, e isso pode influenciar até na contratação. Então, assim, o assédio eleitoral, ele é muito mais amplo do que apenas um pedido, né, de voto, senão você pode ser dispensado. E ele pode acontecer tanto em empresas públicas como em empresas privadas, né? Ele pode acontecer por uma ameaça, por um pedido de voto de um patrão, ou então dizer que determinado cargo, você só pode ser mantido naquele cargo se determinado candidato ganhar. Então, toda forma de influenciar o seu voto pode ser considerada um assédio eleitoral. E aí também pode ser considerado abuso de poder político quando é feito, por exemplo, por alguém que já foi candidato e que foi eleito numa eleição. Como é que ocorre essa dinâmica? Na realidade, o assédio eleitoral, ele não precisa ser por um ex-candidato, né? Há apenas um apoio. Pode acontecer até de forma horizontal, entre colegas de trabalho. Né, vários colegas passam a assediar um outro colega que pensa diferente, que tem uma perspectiva diferente, né, que pensa em votar em um candidato diferente. Então isso pode ser um assédio. Pode haver um assédio dos subordinados para o chefe tem uma outra convicção política e os subordinados mesmo assediam, constrangem, aquelas brincadeiras sem graça, né? Então assim, todo esse contexto pode caracterizar assédio, é isso que não pode. Olha aí, que assunto interessante, porque muita gente pode ter justamente esse entendimento de que o assédio eleitoral, ele só é cometido por políticos, quando pode ser cometido por qualquer um. Muito obrigada, doutora, pelo esclarecimento. Mas, doutora Simone, uma outra questão. A gente fala muito sobre esse assédio no ambiente físico, na estrutura física. Mas hoje, com o advento da internet, existem muitos grupos de WhatsApp, perfis no Instagram, que os funcionários acabam trocando publicações. E isso também pode acontecer no ambiente virtual? Pode. O assédio, ele pode sim acontecer no ambiente virtual. Hoje, o que acontece, né? Dificilmente um ambiente de trabalho, ele não tem aquele grupo de trabalho, né? Para as pessoas passarem o
que vai fazer, né? Os chefes muitas vezes designam, né, trabalhadores para fazer determinada atividade naquele dia. Esses grupos, eles não podem ter qualquer manifestação política. Não pode haver um pedido do chefe, olha, vamos votar no candidato A, vamos votar na candidata B. Não, isso não pode, né? Porque às vezes um pedido de um chefe, qual é o trabalhador para dizer, eu não vou votar para o chefe, né? E não pode haver qualquer tipo de constrangimento, de brincadeiras. Ah, se votar no candidato A, isso pode acontecer. Se votar no candidato B, isso pode acontecer. Não. Então, esses ambientes virtuais de trabalho, eles devem evitar essas manifestações políticas e qualquer tipo de constrangimento, de coação, de manipulação de voto. No caso das empresas, se uma denúncia como essa chega à Justiça do Trabalho, quais são as penalidades previstas na lei? Bom, primeiro, inicialmente, normalmente, digamos assim, é pedido uma tutela para que cesse a prática, né? E a empresa pode sofrer condenação por danos morais, tanto individuais para aquele trabalhador ou trabalhadora que sofreu o assédio, como pode ter também um dano moral coletivo, que o Ministério Público do Trabalho ele entra com a ação e aí pode ser condenado a um dano moral coletivo. E isso, repito, tanto nas empresas públicas como nas privadas. Não são apenas as privadas. Nós tivemos recentemente, está nas mídias sociais, uma condenação, não aqui no nosso estado, mas em outro estado, contra uma prefeitura que estava cometendo assédio moral e realmente foi uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho e gerou uma condenação, salvo engano, da prefeitura de 30 mil, mas ainda cabe recurso. Então, pode sim haver condenações tanto das empresas quanto de órgãos públicos. Então, o objetivo dessa audiência pública é a gente trazer um pouco desse conceito de assédio eleitoral, como ele acontece, quais são os canais de denúncia se isso acontecer, né? E também escutar a população, o que ela pensa a respeito disso, se já tem conhecimento que isso vem acontecendo, né? Então, por isso que é uma audiência pública. E as pessoas, elas podem se inscrever para participar no próximo dia 20, a partir das 14h30, no plenário do TRE, né? Então, elas se inscrevam para participar e também para falar. Se entrar no site do nosso TRT, também das outras instituições da rede, nas notícias tem lá o e-mail onde a pessoa pode se inscrever, tanto para participar como também para falar. Ok, doutora Simone, muito obrigada pela sua participação aqui no Justiça e Trabalho. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição, mas se você quer continuar acompanhando as notícias e as informações sobre o TRT 21, acompanhe o nosso site e também as nossas redes sociais. Até mais!